Secret chord David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? It goes like this. O Evangelho funciona. Fala mais uma vez, diga assim: o Evangelho funciona. Sobre isso que eu quero falar nessa noite, compartilhar com você que está aqui, que veio aqui receber uma palavra de fé, uma palavra de amor, uma palavra de esperança. Todos os domingos à noite nós estamos aqui na igreja do Ministério Apostólico Luz para os Povos de Itaberaí, ministrando uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Nosso culto de domingo à noite é o culto da vitória, é a noite da vitória. É a noite que às vezes você chega triste, amargurado, mas por causa de um Cristo que é real e de um Evangelho que funciona, você sai acreditando que é possível vencer, que é possível mudar a situação do seu casamento, da sua família, da sua profissão e viver uma nova vida. O Evangelho, ele funciona. E é isso que nós queremos ministrar nessa noite. O Evangelho funciona. O texto está em Romanos, no capítulo de número 1, no verso de número 16. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Você também pode ler o texto aqui na nossa exposição, no slide. Diz assim, Romanos, capítulo 1, o verso de número 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu queria que você repetisse após mim ou comigo a palavra que diz assim: poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos dizer isso algumas vezes? Vamos lá? Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mais uma vez. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Novamente. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque o Evangelho funciona. O Evangelho funciona porque ele é poder de Deus. É poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Eu vou perguntar e você responde. Eu vou perguntar por que o Evangelho funciona. Aí você responde: porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Por que, igreja, o Evangelho funciona? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Glória a Deus. Eu enumerei aqui, a princípio, duas provas básicas. Duas provas básicas de que o Evangelho funciona. Duas provas bem básicas, bem preliminares, bem claras de que o Evangelho funciona. A primeira dela é que há mais de 2000 anos, até hoje, há mais de 2000 anos, até hoje, os cristãos têm sofrido inúmeras infames perseguições e estão de pé. Desde que o Evangelho foi implantado, desde que o cristianismo foi implantado na terra pelo martírio do próprio Cristo, porque o Evangelho ele não foi estabelecido, o Evangelho ele não teve início, o Evangelho ele não começou com festa, ele não começou com bolo e refrigerante,
Ele não começou com músicas e danças. O Evangelho, ele já começou debaixo do martírio de seu líder, debaixo do martírio do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi crucificado, morto e sepultado, mas que ao terceiro dia, pela nossa fé e pela tradição cristã, ressuscitou dentre os mortos. E depois de 40 dias andando na terra, depois de ter ressuscitado, 40 dias andando, conversando e comendo junto com seus discípulos, ele foi assunto aos céus, ele subiu aos céus, e hoje, até hoje, 2000 anos, está sentado à direita de Deus Pai e intercede por todos nós. Glória a Deus. E desde que ele subiu há 2000 anos atrás e se sentou à direita de Deus, nós os cristãos, temos passado por perseguições sociais, temos passado por martírio. Nós tivemos o primeiro mártir da Bíblia em Atos dos Apóstolos, que foi Estevão, que foi crucificado. E daí então seguiu-se o martírio dos discípulos de Jesus. João, o evangelista, o discípulo do amor, foi morto, conforme a tradição, queimado dentro de um barril de óleo quente. O apóstolo Paulo, o apóstolo das epístolas de 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, e ele vai, morreu decapitado. Pedro morreu crucificado em Roma, de cabeça para baixo. E como se não bastasse o martírio dos pais da fé, aqueles que eram discípulos também eram levados para as arenas de Roma e eram lançados para serem objetos de espetáculo para os shows públicos nos coliseus de Roma, onde eram comidos pelos leões ou mortos pelos gladiadores romanos. Foi assim que foi estabelecido o Evangelho, debaixo de perseguição de Roma, debaixo de morte. Determinado tempo da história na Europa, quando as pessoas se diziam cristãos, se diziam evangélicos, elas perdiam seus empregos, elas eram discriminadas dentro de sua própria família. A história do cristianismo dentro de 2000 anos não é uma história só de aplausos, é uma história de discriminação, é uma história de perseguição, é uma história de martírio, é uma história de perdas, é uma história de lágrimas, é uma história de dor, é uma história de separação entre filhos e pais, entre pais e filhos. Não muito distante, nessa própria geração, ou no século passado, nos países da cortina de ferro, cristãos eram presos, cristãos eram mortos. E mais perto ainda, nós temos imagens na internet de fanáticos muçulmanos com suas espadas na mão, cortando, decapitando cabeça de cristãos, prendendo os cristãos e decapitando-os, porque eles precisam, segundo o seu pensamento, aderir ao muçulmanismo. Mas debaixo de 2000 anos de perseguição, debaixo de 2000 anos de martírio, nós, os evangélicos, estamos firmes. Nós, os evangélicos, estamos de pé. Nós, os evangélicos, existimos. Nós, os evangélicos, estamos aqui. E por que nós, os evangélicos, depois de 2000 anos de martírio e de
perseguição estamos aqui? Porque o Evangelho funciona. O Evangelho funciona. O Evangelho funciona. Fala comigo, o Evangelho funciona. Se não funcionasse, nós não estaríamos de pé. E a segunda básica prova de que o Evangelho funciona é que, apesar de toda a intolerância anticristã atual que voga, nós encontramos o Evangelho em todas as culturas do mundo. O Evangelho que começou, como eu falei, em Israel, em Jerusalém, com um homem chamado Jesus que foi martirizado, hoje encontra-se em todas as nações da terra. Em todas as nações da terra, pessoas de cultura totalmente diferentes da cultura judaica, pessoas completamente diferentes da cultura israelita, porque o Evangelho, ele vem de Israel, o Evangelho vem dos judeus. Jesus era um judeu, era uma cultura judaica. O cristianismo vem de uma cultura judaica, mas essa cultura cristã, essa mensagem cristã, ela se expandiu em todas as nações da terra. Se você vai na Arábia Saudita, lá nós temos o cristianismo. Se você vai no Egito, lá nós temos cristãos. Se você vai na Itália, em Roma, lá nós temos cristãos. Se você vai na França, nós temos cristãos. Se você faz um turismo em toda a Europa, em todos os países da Europa, nós temos cristãos. Se você vai nos Estados Unidos, nós temos cristãos. Se você vai no Canadá, nós temos cristãos. Se você vai na Austrália, nós temos cristãos. Se você vem para a América do Sul, no Brasil, tem o pastor Almir Raposo e você aqui segurando a bandeira perseguida e ensanguentada do Evangelho e dizendo assim: nós somos cristãos. Se você vai na Argentina, tem cristão. No Peru tem cristão. No Chile tem cristão. Se você vai nas Guianas, tem cristão. Em todo o mundo nós temos pessoas que acreditam, que seguem, que pregam, que abraçam, que creem e que são transformadas, que são restauradas, que são curadas, que escrevem uma nova história, que viram das suas vidas a página do fracasso por causa do Evangelho, que viram das suas vidas a página da doença por causa do Evangelho, que viram nas suas vidas a página da desunião familiar por causa da entrada do Evangelho, que viram nas suas vidas a página do desespero, da dor, da angústia, da tristeza, por causa da sua introdução dentro do Evangelho. Há 2000 anos o Evangelho vem transformando. Há 2000 anos o Evangelho vem mudando. Há 2000 anos o Evangelho vem restaurando vidas. Há 2000 anos o Evangelho vem curando de doenças pessoas desenganadas. Há 2000 anos o Evangelho vem unindo casais de psicólogo que aconselhador social não conseguiu unir, não conseguiu aproximar. Há 2000 anos o Evangelho vem transformando vida de drogados, vida de jovens perdidos e desorientados, que a sociedade nem as boas escolas têm conseguido coordenar e transformar. Há 2000 anos o Evangelho vem trazendo mudanças e transformações, e é por isso que nós temos certeza absoluta que o Evangelho funciona. Eu próprio, quando cantava "O vento balançou meu barco em alto mar", mas o Senhor veio e ordenou que a chuva, que o vento cessasse, e tudo parou e acalmou, e o medo foi embora. Eu pensava
eu me lembrava do modo, da maneira que eu entrei, que eu cheguei na igreja evangélica. 17 anos de idade, para ser mais preciso, 16 anos e 6 meses de vida eu tinha, quando eu tive o meu primeiro contato com a igreja evangélica. Eu era um jovem perturbado, nervoso, doente emocionalmente. Eu tinha pesadelos todas as noites. Todas as noites eu tinha pesadelos. Não conseguia, eu tinha medo até de dormir. Eu disse, agora eu vou ter que dormir e vou ter aquele pesadelo de uma máquina querendo passar por cima de mim, de alguém atirando em mim e me matando. Os sonhos que eu tinha era esse, morrendo, sendo atropelado por uma máquina compactadora de asfalto, aquele rolo de ferro em alta velocidade correndo atrás de mim. E não eram as poucas vezes que eu me acordava assustado, suado, gritando, nervoso, e os meus irmãos que dormiam comigo no quarto, Roberto, Marcos e Fernando, perguntando o que está acontecendo, Almir. E eu dizia, é aqueles sonhos novamente. Quando eu me acordava, estava só, eu via vultos, eu via imagens, e eu tinha medo daqueles vultos e daquelas imagens, e eu então pegava um pano, e eu começava a bater de um lado para o outro. Minha mãe vinha e dizia, menino, você está louco? O que está acontecendo? E eu dizia, não, eles estão aqui. Eles vieram aqui novamente me perturbar, e me levaram para um lugar religioso, me levaram para outro tipo de religião, e procuraram resolver o meu problema através das religiões, através de religiosidade, e as coisas só pioravam, só vinha de mal a pior. Eu era angustiado, se eu colocasse o óculos aqui e ele caísse, eu entrava em pânico, eu ficava nervoso, eu metia minha cabeça na parede. Mas quando eu entrei dentro de uma igreja evangélica, aos 16 anos e 6 meses, e sentei no banco e ouvi a pregação do pastor de Jair da Silva Guerra, aquele homem de Deus que está na glória agora. Quando eu ouvi a pregação do pastor de Jair falando de Jesus, falando de alguém que morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados e que ressuscitou ao terceiro dia, e que se eu cresce nele, se eu acreditasse no Cristo, se eu acreditasse em Jesus e me tornasse um discípulo dele, eu seria salvo. E quando ele falou que eu seria salvo, tudo que eu pensei foi: os sonhos perturbadores vão sair, os lutos vão desaparecer, a angústia vai sumir, e eu vou me tornar, eu vou voltar, eu vou ser uma pessoa normal, como as outras, como meus irmãos são normais, como as minhas 6 irmãs são normais. Eu era o patinho feio da família, eu era o louco da família, eu era o doido da família. Mas quando o pastor de Jair Guerra disse: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa, porque o Evangelho de Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Eu disse: tem um jeito para mim, eu vou receber esse Jesus na minha vida, eu vou aceitar esse Evangelho, porque eu estou precisando de eu estou precisando de salvação, eu estou precisando de mudança, eu estou precisando de transformação, eu estou precisando de restauração. Naquela noite eu levantei a minha mão, recebi Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal. Quando eu recebi Jesus como meu Senhor, Salvador pessoal, os demônios que estavam em mim, os espíritos maus, que eu não sabia que eram espíritos maus, eu não sabia que o que tinha em mim eram demônios, eram seres espirituais invisíveis do mal. Eu não entendia assim, mas eu tinha uma perseguição de espíritos malignos na minha vida para me perturbar, me tirar a paz e até me matar, ainda jovem. Mas naquela noite
O Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo mudou a minha vida, mudou a minha história, mudou o mal que estava em mim. Eu ficava em pé, eu ia para os julgados, eu estava na escola, desde pequeno eu ia para a escola. Antigamente, antes de se entrar para a sala de aula, a gente ficava no pátio. Os que são do meu tempo, que não é muito atrás, mas 30, 35 anos atrás, a gente ficava em pé e cantava o hino nacional antes de começar as aulas. Naquele período de ficar em pé e cantar o hino nacional, eu desmaiava. Eu não podia ficar em pé com os outros rapazes, com os outros meninos, porque senão eu desmaiava. Então todo mundo ia para a fila cantar o hino nacional, eu ficava numa cadeira do lado para não desmaiar. Quando eu ia para igrejas para religiões, e eu ficava em pé ali naquela igreja, ouvindo o sacerdote falar, eu desmaiava, eu caía. Uma vez eu caí dentro da igreja católica apostólica romana, o meu rosto ficou todo marcado, eu caí de rosto no chão, cortei o meu rosto, cortei o meu nariz, eu perdi os 4 dentes da frente através de acidente, por causa dessas perturbações. Quando eu cantava esse hino, eu me lembrava disso. Eu me lembrava que o meu barco balançou em alto mar. Eu me lembrava que eu era triste, que eu era infeliz, que eu era perturbado, mas que o Evangelho mudou a minha vida. Que mulher linda, maravilhosa que Deus me deu. Olha que filhos maravilhosos, Israel e Vitória. Que igreja bonita, que povo lindo, que coisa boa está aqui. Mas isso foi o Evangelho que proporcionou. Se eu não tivesse me tornado um crente, se eu não tivesse me tornado um evangélico, eu acho que nem vivo eu estaria. Nem vivo eu estaria. 2000 anos esse Evangelho tem sido criticado, mas há 2000 anos esse Evangelho liberta vidas, cura pessoas, restaura casamentos. Isso é prova. São 2 grandes provas que o Evangelho funciona. É a sua durabilidade, ele ter sobrevivido a 2000 anos e ele ter se espalhado no mundo, no mundo inteiro. Sobreviveu a 2000 anos e, além de sobreviver, ele se expandiu no mundo todo. Em todo o mundo hoje existe pelo menos um Evangelho. Agora, por que o Evangelho funciona? Por que o Evangelho funciona? Por que o Evangelho cura? Por que o Evangelho liberta? Por que o Evangelho restaura? Por que o Evangelho transforma? Por que o Evangelho faz de nós novas criaturas, novas pessoas? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Se eu pudesse, ou se eu fosse dar a oportunidade agora para os fiéis que estão aqui contar, falar alguma coisa, eles falariam: eu sou ex-drogado, eu sou ex-angustiado, eu sou ex-viciado, eu sou ex-alcoólatra, eu sou ex-solitário, eu sou ex-depressivo, eu já tentei suicídio, eu já fiz isso, mas quando eu me encontrei com Jesus, minha vida mudou. Eu sou uma nova pessoa. A igreja evangélica está cheia de ex-infelizes, cheia de ex-derrotados e presentes vencedores, e presentes abençoados. Isso é prova. Agora, por que é que o Evangelho funciona? Por que isso acontece? Por que isso acontece? Quando outras áreas não funcionam, o Evangelho funciona. Quando outros caminhos não funcionam, o Evangelho funciona. Por quê? Eu também vou enumerar 2 razões. 2 razões também básicas pela qual o Evangelho funciona. Primeira razão básica pelo qual o Evangelho funciona:
é que somente o Evangelho faz o diagnóstico exato. Somente o Evangelho faz o diagnóstico exato. Amém? Para quebrar um pouco o silêncio, repete comigo. Diga assim: somente o Evangelho faz o diagnóstico exato. Mais uma vez, vamos lá? Somente o Evangelho faz o diagnóstico exato. Para encerrar, vai lá. Somente o Evangelho faz o diagnóstico exato. E sabe qual é o diagnóstico exato que o Evangelho faz sobre a angústia? Sabe qual é o diagnóstico exato que o Evangelho faz sobre as guerras? Sabe qual é o diagnóstico exato que o Evangelho faz sobre a falta de paz? Sabe qual é o diagnóstico exato que o Evangelho faz sobre a crise conjugal? Sabe qual é o diagnóstico exato que o Evangelho faz sobre a balbúrdia emocional e psicológica dessa geração? O Evangelho diz: é pecado. Só o Evangelho diz que a dor do homem, só o Evangelho fala que o mal do homem é o pecado. Só. O Evangelho diz assim: olha, não adianta tratar os problemas da humanidade por outro meio, porque o diagnóstico do problema da humanidade é pecado. É assim que diz o Evangelho. O Evangelho diz assim: o problema de Brasília, vocês sabem qual é o problema de Brasília, não é? Corrupção. Corrupção. Sabe o que é que o Evangelho diz que leva à corrupção? O Evangelho diz: é um pecado. Eles são corruptos porque eles têm uma natureza pecaminosa, têm uma natureza pecadora. Existe no coração do homem uma inclinação para a mentira. Existe no coração do homem uma inclinação para a falsidade. Existe no coração do homem uma inclinação para o engano. Existe no coração do homem uma inclinação para o materialismo. Essa inclinação, diz o Evangelho, entrou na humanidade através do pecado de Adão. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança os criou macho e fêmea. Gênesis capítulo de número 1, verso de número 27. E ele diz assim: mas o homem pecou, e o salário do pecado é a morte. Adão pecou e Adão foi tirado da presença de Deus. E com a queda de Adão, um germe, um vírus, uma bactéria, um mal entrou na humanidade. E o homem se tornou doente do pecado. Então há uma inclinação dentro de todo ser humano para pecar, para roubar, para enganar, para ter mais do que precisa. Então o problema de Brasília não é um problema apenas político. O problema de Brasília é um problema de caráter, é um problema de alma, é um problema de moral, é um problema de ética interior, é um problema espiritual. É isso que diz o Evangelho. O Evangelho fala que o problema da fome, a diferença social, uns têm tanto e tantos têm tão pouco. Isso é um problema espiritual, é um problema da ganância, é um problema do egoísmo que entrou no mundo por causa do pecado de Adão. O problema da traição, dos adultérios, é um problema não apenas social. Não é porque a mulher ficou um pouquinho fora da forma daquilo que o homem gosta, ou que o homem ficou um pouquinho fora da forma daquilo que a mulher gosta. Há um mal, há um germe no coração do homem
chamado pecado de Adão, que leva ele até a inclinação para o adultério, que leva ele até a inclinação para a sensualidade. Sabe qual é o problema das guerras? Diz o Evangelho: o problema das guerras é o egoísmo humano. O problema da guerra é o mal humano. Não é apenas crises financeiras entre países, não é apenas discordância de posse de áreas. É o pecado, é o mal do coração do homem. Então o Evangelho é o único que apresenta o problema da humanidade como pecado. Se a pessoa procura o psicólogo, aí o psicólogo vai dizer: não, esse menino se tornou um menino agressivo, porque ele foi criado sem pai, foi criado só com a mãe, e aí então, sendo criado só com a mãe, ele não teve formação de valores masculinos, a mãe não exerceu controle, por isso que ele deu para ladrão, deu para traficante, deu para assassino. É a explicação da psicologia. Aí você vai lá para o meteorologista e ele diz: não, sabe por que não está chovendo? Não está chovendo porque uma frente fria que veio de tal área do norte, ela bateu de encontro com uma frente quente que veio do sul, e aí então houve esse choque, impediu que a corrente de vento viesse para tal área, e é por isso que está 5 anos de seca. Então é a explicação do meteorologista. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que a terra, ela não tem chuva por causa da maldição. Está escrito na palavra de Deus que por causa dos pecados de idolatria, por causa dos pecados de feitiçaria, por causa dos adultérios, por causa das orgias, por causa da ganância, porque homens pisam em cima de homens, pessoas exploram pessoas, Deus tem enviado a seca sobre a terra. Da mesma maneira que por causa do pecado do tempo passado, Deus enviava o dilúvio, Deus enviava a seca. Hoje, o Senhor do universo, e como alguns lá de fora gostam de dizer, o supremo arquiteto do universo, sim, o supremo arquiteto do universo está de saco cheio com os pecados, está de saco cheio das prostituições, está cansado das mentiras, está cansado das falcatruas, dos pecados cometidos. Então ele veda a chuva. Aí então em outros lugares ele manda a chuva. Eu estava assistindo uma reportagem e o jornalista estava dizendo em São Paulo: a gente não entende, não vem chuva, não vem chuva, não vem chuva, não vem chuva, o nível das represas baixando, agora vem a chuva, vem demais e está tudo alagado, a gente não compreende o que está acontecendo. Aí o meteorologista: não, é isso, aquilo, outro. Mas a Bíblia diz que é o pecado do homem. O cientista diz mesmo assim: ah não, o cientista diz, o médico diz: não, isso é uma bactéria que foi desenvolvida numa criação de porcos, e esses porcos recebiam uma administração de antibiótico, e aí então alguma bactéria que habitava nestes porcos ficaram fortalecidas, e de alguma maneira essas bactérias fortalecidas saíram dos porcos e contaminaram os homens. Por isso que está essa praga, essa gripe chamada gripe suína matando todo mundo. É a explicação do médico, é a explicação do cientista. Mas sabe o que é a explicação da Bíblia? Sabe o que é que Deus diz? Deus diz mesmo assim: porque nos últimos dias, nos últimos tempos, haverão pestes em vários lugares. O Senhor diz: eu vou mandar peste por causa do pecado, por causa do pecado, por causa da maldade, da inclinação do homem para o erro. Eu vou mandar a peste. E assim vai. Esse terremoto, ele está acontecendo porque houve
diz que em vários lugares teriam terremotos, e aí então viria o fim. Então a Bíblia, o Evangelho, ele mostra onde está o problema. O Evangelho, ele mostra a verdade exata, ele mostra o que realmente é no mundo espiritual e o que vai acontecer no mundo da matéria. Por isso o Evangelho funciona, porque o Evangelho aponta onde está o mal, o Evangelho aponta onde está a doença, o Evangelho fala: você está vivendo mal no casamento, é por causa do pecado, tem pecado na tua vida. O Evangelho diz: você não tem conseguido estar bem no meio da tua família, porque tem um pecado, a tendência ao egoísmo, à mentira, à inveja, à maledicência, ao orgulho. Aponta o erro. O Evangelho aponta o erro. Então essa é a primeira razão. É a primeira razão pelo qual o Evangelho funciona. Porque ele dá o diagnóstico, exato. E quando se tem o diagnóstico exato, o que é que a gente pode fazer? Tratar com o remédio correto. Quando se tem o diagnóstico exato, se pode tratar com o remédio correto, com o remédio exato. Eu fui levado para macumbeiro, meu problema não foi resolvido. Eu fui levado para os médicos, eu fui levado para os hospitais, eu fiz tudo de exame que você possa imaginar que naquela época existia. Todos os exames para descobrir o que eu tinha, o que acontecia comigo. E os médicos, eles não conseguiam descobrir. Quando eu caí, quebrei o rosto, quebrei o nariz, eu estava dentro de uma igreja católica, apostólica, romana, e eu estava encostado a uma imagem da Senhora Aparecida, e ela não me segurou, eu quebrei a cara. Dinheiro não resolveu o meu problema, médico não resolveu o meu problema, religião não resolveu o meu problema, mas quando eu ouvi falar de Jesus, quando eu ouvi falar de Jesus, quando eu ouvi falar do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e eu criei que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados. Eu criei que Ele derramou até a última gota do seu sangue pelos meus pecados. Eu criei que Ele foi sepultado pelos meus pecados. E eu criei que Ele ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte e vencendo as maldições dos pecados que me cobriam. E quando eu simplesmente criei, me tornei uma nova criatura. Me tornei um novo homem. E eu não sou o único. Eu não sou o único. Há muitos aqui que são transformados por esse Evangelho. E há 2000 anos de perseguição e de gente dizendo que o Evangelho é engano, que pastor é enganador, manipulador, faz lavagem cerebral das pessoas. 2000 anos que as pessoas continuam nas igrejas. Por quê? Porque continuam sendo curadas, libertas, transformadas, restauradas, abençoadas. Tem funcionado. Tem funcionado. O Evangelho funciona. Parece loucura? Pode parecer. Parece irracional? Pode parecer. Parece ilógico? Pode parecer. Parece não científico? Pode parecer. Parece não matemático? Pode parecer. Mas funciona! Mas funciona! Mas funciona! Mas funciona! Diagnóstico preciso, medicamento certo. E qual é o medicamento certo?
cura, libertação, restauração. Medicamento certo: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Esse é o medicamento. Foi esse o medicamento que eu tomei, meu amigo. Foi esse o medicamento que muitos aqui tomaram e foram curados. Quantos aqui entraram na igreja angustiado ou triste, ou problemático, ou separando, ou com dificuldade emocional, e hoje são pessoas restauradas, curadas e libertas porque receberam Jesus como Senhor e Salvador e acreditaram nesse evangelho? Levanta a sua mão. Eu não sou o único. Quantas igrejas evangélicas estão reunidas agora? E se nós fizermos essas perguntas, vão se levantam? Funciona. O problema do homem é pecado. O problema das guerras é pecado. O problema da corrupção é pecado. O problema da angústia, pecado. O problema dos suicídios, pecado. E a solução é Jesus. Simples assim. Simples assim. O evangelho é simples assim. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nessa noite eu te apresento. Nessa noite eu quero te apresentar a solução para o teu problema. Nessa noite eu quero apresentar para você a solução para a tua angústia, para a tua tristeza, para a tua amargura, para a tua dor, para a tua infelicidade. E se você já tentou tudo que você tinha de tentar, se você já gastou muito lá fora e agora você está aqui diante daquilo que realmente pode te restaurar, que é Jesus Cristo, porque a doença se chama pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida e paz através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 3,23, porque Deus prova o seu amor para conosco, porque enviou Jesus Cristo, seu Filho, para morrer na cruz em nosso lugar, quando nós ainda éramos pecadores. O evangelho que muda, que transforma, através da fé pura, da fé simples, da fé dinossáurica, essa expressão pré-histórica. A fé pré-histórica precisa de muito rodear de linguagem, não precisa de muitas frases de efeito para falar: crê no Senhor Jesus e será salvo. Se você acreditar que Jesus morreu na cruz do Calvário pelos seus pecados, que ressuscitou no terceiro dia, que está sentado à direita de Deus Pai, intercede por você, seus pecados são cancelados e esse mal vai sair do seu caminho. Simples assim. Olha, a Bíblia é um livro sobrenatural. A Bíblia é um livro sobrenatural. Fala assim: a Bíblia é um livro sobrenatural. A Bíblia, o Evangelho, a Bíblia não é um livro deste mundo. Seus princípios são estabelecidos por uma mente muito mais elevada do que a nossa. Ela foi estabelecida pela mente de Deus. A Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus é real. Jesus é real. E o Evangelho funciona. Se o Evangelho, irmão, se o Evangelho, meu amigo, meu senhor, minha senhora, meu doutor, minha doutora, se o Evangelho não funcionasse, se o Evangelho não fosse a verdade, seria a verdade,
se o evangelho não fosse a verdade, fosse a mentira, seria a mentira mais poderosa que já existiu sobre a face da terra. Porque é uma mentira que vem salvando, libertando, restaurando, transformando, consertando, encaminhando, curando, ajeitando milhões de pessoas há mais de 2.000 anos. Que mentira poderosa, que mentira maravilhosa, que mentira boa. Mas a grande boa nova, meu amigo, grande boa nova, meu irmão, é que o evangelho é o poder de Deus para perdoar, para reconciliar, para o descanso, para a paz. A minha paz, disse Jesus, vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se atemorize o vosso coração. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar lugar para vocês, eu voltarei para vir buscar vocês, para que aonde eu estiver, esteja vocês também o mundo. Mas eu não vos deixarei órfão deste mundo. Eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador, que o mundo não conhece, mas que vocês, e Ele em vós, se tornará um rio de água viva que vai fluir do vosso interior. Quero convidar você que entrou aqui hoje, você não já tentou tantas coisas? Você não já procurou talvez tantos caminhos? Hoje Deus te trouxe aqui para te ouvir essa palavra tão simples, mas a palavra que mudou a minha vida, e a palavra que mudou a vida destas pessoas que estão aqui, e a palavra que mudou a vida de muitas outras pessoas que estão reunidas em outras igrejas evangélicas, e a palavra que pode mudar a tua vida. Crer no Senhor Jesus. Receba nessa noite Jesus como seu Senhor e Salvador, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De todo. Se você entrou aqui nessa noite precisando de uma mudança, de uma transformação, creia no evangelho. Levante nessa noite as suas mãos, aceite Jesus como seu Senhor e Salvador, como todos nós um dia fizemos. Eu garanto para você que você vai, daqui a um tempo, como eu, estar dando testemunho. O evangelho funciona. O evangelho funciona. E as pessoas vão perguntar por quê. Aí você vai dizer, em primeiro lugar, porque funcionou na minha vida. Porque Ele mudou a minha vida. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Secret chord David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king.